Pontes e o arquiteto José Marcos Moreira. Mas, mal a associação começou a funcionar, o professor foi um grande entusiasta, participava em todas as assembleias gerais, fazia imensas propostas e foi, como agora se calhar vão dizer aqui os colegas que são convidados, que foi presidente da APAP 2001 a 2005 e depois foi membro do Conselho Geral, teve vários cargos, sempre com enorme entusiasta. Tanto lhe fazia ser membro da direção ou do Conselho Geral, porque aparecia sempre. Nós já discutíamos quem é que vive ao pé do professor para o levar, porque ele vai ficar até ao fim da reunião, porque ele vai ficar até ao fim do jantar e vai ser sempre um grande participante. Eu penso que foi muito importante, ele foi importante para a PAP, como é óbvio, e que vocês os 4 vão com certeza referir, mas a PAP também foi importante para a vida dele. O entusiasmo dele quando foi as comemorações dos Dias Mundial da Arquitetura Paisagista, nas Hortas de Chelas, na visita, quando foi o ano das Quintas Agrícolas, que fomos à Gulbenkian, na Quinta das Conchas e à Quinta dos Marqueses de Fronteira, o professor revivia, parecia que se renovava. Portanto, eu penso que o vosso testemunho vai ser muito importante. Temos 4 participantes. Eu vou começar pela ordem que me deram de participação. Portanto, como temos a Helena Barros Gomes, o João Gomes da Silva, o João Nunes e o Zé Filipe Gameiro Fernandes. Vamos começar com a Helena. Muito rapidamente eu pedi a todos que me mandassem uma nota biográfica muito resumida. A Helena licenciou-se na Universidade de Évora em 1990, fez o estágio na Direção-Geral das Florestas com o tema Contribuição para o Plano de Recuperação de Monserrate, e com o mesmo tema defendeu a tese de licenciatura, tendo como presidente do júri o professor Gonçalo Ribeiro Teles. Desde 1990 que elabora projetos de arquitetura paisagista em equipas multidisciplinares e destaca o Plano Global de Intervenção e Gestão do Parque de Monserrate, uma equipa coordenada pelo professor Gonçalo Ribeiro Teles, e o Plano de Recuperação da Paisagem de Serralves, numa equipa coordenada pelo arquiteto paisagista João Mateus. Em setembro de 1997 integra os quadros da Câmara Municipal de Lisboa e a sua atividade é a elaboração de estudos e projetos de execução de arquitetura paisagista e também coordenação de especialidades, com o respectivo acompanhamento de obra. Desde maio de 2018, que é coordenadora do Gabinete de Projetos de Estrutura Verde, isto agora é enorme, da Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, e, enquanto sócia da APAP, foi da direção entre 2002 e 2004, e depois entre 2008 e 2012 da mesa da Assembleia Geral, entre 2016 e 2020 da direção enquanto tesoureira, e atualmente faz parte do Conselho Geral da APAP. Vamos ouvir a Helena, tentando que seja 10 minutos. Faça favor. Obrigada, Margarida. Boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita honra e um elevado sentido de dever que hoje estou aqui a partilhar a minha aprendizagem ao longo dos últimos 30 anos com o professor Gonçalo Ribeiro Teles. Vou ter que me socorrer de um guião para não me dispersar e a Margarida Cancela de Abreu, que já me conhece, não me dizer que tenho que me calar, porque tinha imensas histórias e experiências para partilhar, mas aqui em particular vou falar da vida associativa que também nos uniu, principalmente a partir de 2002, na nossa Associação dos Arquitetos Paisagistas. Na semana passada, no webinar de inauguração deste ciclo, e inserido e muito bem no mês internacional da arquitetura paisagista, que sempre comemoramos dentro do possível e com inúmeros eventos, e este ano não é diferente. A primeira intervenção foi do Presidente da República, um testemunho gravado que ele já tinha gravado até pouco depois da morte do professor. E eu, a semana passada, quando o ouvi, ao mesmo tempo que o ia ouvindo, pensei
e no fundo, congeminei toda esta apresentação. Porque ele começou por definir e salientar algumas palavras que definiam a personalidade do professor. Curiosidade, humildade, modéstia e amizade. E era ele a falar e eu imediatamente a fazer o paralelo com as nossas reuniões de direção, que tive o privilégio de acompanhar durante estes anos todos que a Margarida disse, e ainda outras, se calhar. Tínhamos reuniões todas as semanas e na nossa sede, e o professor invariavelmente já lá estava quando chegávamos, com aquela sua posição característica, com as mãos juntas atrás das costas e aquele seu olhar curioso, a olhar para o escaparate das novidades, onde geralmente tínhamos umas revistas que tinham chegado essa semana e ele lá estava a ver as novidades. Mas sempre que alguém chegava, e qualquer um de nós que chegasse, ele imediatamente: então, filha, novidades. Pois era isso que o entusiasmava. Ele queria sempre saber os assuntos quentes da semana, queria saber o que é que tinha aparecido nos jornais, o que é que não tinha aparecido nos jornais e que devia aparecer. E em particular comigo, e não só, queria sempre saber o que é que se tinha passado na Câmara de Lisboa, que era uma fonte de notícia que lhe agradava sempre. E eu, e também a Fátima Leitão, a Conceição Candeias, a Dora Lampreia, trabalhávamos todas e trabalhamos na Câmara, lá lhe dávamos as novidades e lá lhe contávamos o que é que se passava. Ganhámos o epíteto, não é exclusivo, mas éramos as suas meninas, como toda a gente dizia, pois natural, era o mestre e nós tínhamos sempre curiosidade de falar e de estar com ele. E então, se lhe contávamos alguma coisa que o entusiasmava em particular, que ele entendia que era relevante e que devia ser transmitido e difundido, ele tinha sempre muita piada e dizia: temos que falar sobre isso, temos que falar sobre isso. Eu vou falar neste seminário, ou vou dar esta entrevista, ou falar à rádio, e eu tenho que falar sobre isso. E então tinha uma graça, porque ele, naquela sua simplicidade, mas coerência enorme, ele ligava sempre o tema para o qual lhe tinham pedido para ele trabalhar, e ele ligava os assuntos e os pontos todos até chegar onde queria, que era aquele assunto que nós, na reunião anterior, tínhamos falado, e ele entendia que devia ser difundido e que devia falar sobre isso. E nós ouvimos, já sabíamos tudo o que estava planeado de antemão, dizíamos: o professor é de facto inexcedível, consegue sempre chegar ao assunto que lhe interessa e não aquele que as pessoas o queriam pôr a falar. E de facto ele era inexcedível nas nossas reuniões, na nossa sede. Nunca o ouvi ter uma palavra mais amarga sobre o imenso trabalho que tínhamos e que todos, ou quase todos que estamos aqui, que sabemos que aqueles assuntos administrativos que todas as semanas têm que ser concluídos e respondidos, e ele nunca o ouvi queixar-se. Reunia sempre com todo o gosto, lá estava ele antes de nós, e também para nós era como que um dia quase que sagrado, já sabíamos que aquele dia tínhamos que estar lá, as reuniões demoravam bastante tempo, as nossas famílias sabiam perfeitamente que naquele dia não contavam connosco para nada, porque íamos chegar tardíssimo, mas nós íamos com o entusiasmo, cansados depois de um dia de trabalho, porque o íamos ouvir, íamos partilhar uma série de questões e sentíamos que aquela nossa visão tinha ali algum eco, porque o professor depois conseguia de facto difundir. E Margarida, o que disse, eu também ia dizer que era quando fazíamos aquelas reuniões para saber que cargo é que íamos atribuir a cada um naquelas listas,
eu pensava sempre, é-me indiferente, eu vou para o cargo que quiserem, porque o que eu quero é estar lá para ouvir, para estar com o professor, para aprender, e, portanto, é-me completamente indiferente se estou na direção, se estou na mesa, e, portanto, de facto, esse era o espírito. E nestas reuniões semanais e em tantas outras, uma outra característica que eu acho que é importante salientar e que faz parte das palavras-chave, que é a humildade, porque o professor, na maior parte dos assuntos, dizia sempre, isso vocês é que sabem. Isso, o que vocês entenderem, eu concordo, acho tudo muito bem. Eu acho que se devia fazer assim, ou a minha opinião é esta, mas ele confiava em nós. Ele dizia, avancem, transmitam. Ele colocava-nos no mesmo patamar do que ele, que de facto é extraordinário, porque ele era já o mestre e uma pessoa de enorme experiência e idade também conta, e colocava-nos sempre no mesmo patamar, e isso transmitia-nos também uma responsabilidade por um lado, mas estávamos muito entusiasmados porque ele de facto confiava em nós. E também, como a Margarida disse, se ele na sede era inexcedível e se trabalhávamos, era de facto nos eventos e na rua que ele brilhava. Era onde ele gostava de estar, gostava de partilhar, de conviver, de falar com todas as pessoas e de estar ao ar livre. E dos muitos eventos que a APAP realizou, eu não resisti a partilhar aqui com vocês umas fotografias sobre alguns deles. E vamos lá ver se corre bem como correu há bocado, Margarida. Creio que já estão a ver. Sim, sim, vamos. Pronto, então aqui temos aquela posição característica do professor que eu falava. As mãos atrás das costas, lá vai ele no seu corredor verde. Quando se deu início às plantações, eram escassas ou nenhumas, isto mais parece um deserto, como a Margarida disse, enlameado, mas lá ia o professor verificar se as coisas estavam bem, e nós olhar para isto dizíamos, mas quem é que faz uma visita a uma área verde, que de verde tem pouco, mas ele, isso não o impedia de continuar o seu caminho e de ir verificar como é que estava tudo. Aqui, já em 2010, numa das tais que a Margarida referiu, numa das comemorações do mês da arquitetura paisagista, pois está o professor aqui a dar uma aula, estamos cá as duas, Margarida. Uhum. Nos Marqueses de Fronteira, não é? Nos Marqueses de Fronteira, do lado direito, e na Gulbenkian, onde o professor, sempre com aquela alegria, nos seguia, ou mais nós o seguíamos a ele, e ele estava sempre disposto a colaborar em todos os eventos da associação. Era aí que ele se sentia bem, era no exterior, a falar sobre as causas, porque ele não era muito de falar sobre os projetos dele em particular, mas ia sempre àqueles assuntos quentes que ele queria que se falasse e que tivessem eco, no fundo, era isso. E aqui em 2012, na comemoração do aniversário do professor, mais um tema divertido. Vocês podem achar que as fotografias são todas iguais, mas na realidade, depois de eu e a Fátima termos ido buscar um enorme bolo com umas velas douradas e lhe termos oferecido este canudo que ele traz debaixo do braço, dissemos ao professor, temos que tirar uma fotografia institucional. E ele, a sério? E eu, sim, professor, vamos lá. Então, principalmente hoje, que o professor traz uns óculos que lhe ficam tão bem.
aí no canto superior esquerdo, aí está ele, e ele dizia: a sério? A sério, filha? E eu: sim, professor, vamos lá. E então cá estamos as 4, que eu também referi há pouco, com mais ilustres a acompanhar-nos na fotografia, mas aquilo primeiro que se conseguisse tirar a fotografia final, havia sempre mais um motivo de galhofa, e lá está o professor nos seus 90 anos, com o seu canudo dourado debaixo do braço, a tirar a dita fotografia que nós tanto lhe pedimos em mais um momento. Ainda em 2012 e também em 2012, na continuação de outras plantações que se fizeram no Corredor Verde, temos aqui a árvore da APAP, daqui do lado direito, também com 3 ilustres ex-presidentes, a Margarida Cancela de Abreu, o Fernando Pessoa e o Brala Reis. E o professor, como podem ver, 90 anos, um tempo que não é o melhor, estava uma ventania enorme, mas lá estava ele todo contente e falava connosco, tal como falava com todos os intervenientes. Eu aqui, esta fotografia do canto inferior direito era para mostrar que os trabalhadores da Câmara que estavam lá a abrir as covas para pôr as árvores, e ele sempre curioso, ia seguir os trabalhos todos e a querer participar. Era aqui que ele estava realmente no seu meio e era aqui que ele se sentia bem. 2 minutos, Helena, 2. Ok, então finalmente um episódio um pouco mais pessoal para falar das outras 2 palavras que são a modéstia e a amizade, que o nosso presidente também se referiu como sendo características do professor. E então eu aqui volto só um pouco atrás, porque na parte da amizade, digamos que foi em 1990, na discussão da minha tese de final de curso, em que o professor foi júri, que nós nos conhecemos. Eu, claro, conhecia o professor, ele era uma figura pública e foi meu professor na universidade, mas digamos que eu creio que foi aí o marco em que, se calhar, ele me conheceu não como mais uma aluna, mas como Helena Barros Gomes, a defender ali a tese que depois deu origem a termos começado a trabalhar em conjunto. E tivemos alguns projetos inesquecíveis, em particular esses 2 que a Margarida referiu, com aspectos positivos e aspectos negativos, como em tudo, mas foi aqui no fundo que eu digo que eu posso dizer que a nossa relação se iniciou em 90 e que depois continuou, e posso dizer, porque sei que era recíproca e verdadeira, foi a partir daqui que a nossa amizade se foi estabelecendo e crescendo. Nestes anos todos de associação, dos quais eu já mostrei alguns eventos e falei sobre as nossas reuniões, particularmente entre 2002 e 2012, a atividade foi contínua na APAP, e, portanto, estávamos ali todos os anos, todas as semanas, e sempre falei com ele no mínimo uma vez por semana e às vezes mais. Pois os anos foram passando, as atividades às vezes mais esparsas. A partir de 2012, inclusive, eu também não estive diretamente ligado aos órgãos sociais, e ele também não estava, mas víamos em comemorações, agendávamos visitas, entrevistas, ajudávamos-lo a preparar algumas destas entrevistas, íamos buscá-lo, Margarida, com alguma logística de preparação, que era para ele estar a tempo nos determinados sítios, e nós combinávamos sempre isto. E até que mais recentemente, em 2018, fui visitar o professor em sua casa, para lhe contar mais uma novidade e para lhe comunicar um desafio profissional que me tinham colocado muito recentemente e que eu estava a iniciar,
E eu queria muito dar-lhe esta novidade, queria muito, e em particular agradecer-lhe, mas principalmente transmitir-lhe que ele era a única causa pela qual eu tinha aceito essa que eu chamo missão. E porque me convenceram quando me convenceram a aceitar, disseram-me, apontando para uma fotografia do professor que estava em cima de uma prateleira no gabinete, e disseram: arquiteta, é para continuar o legado deste nosso amigo. E apontam-me para a fotografia do professor. E eu, sentada lá na minha cadeirinha, respondi: bom, senhor vereador, colocado dessa forma, não posso, como é óbvio, recusar. E então, em 2018, quando visitei o professor, já numa fase, enfim, menos boa da vida dele, eu queria só agora partilhar a última fotografia, que é a tal que eu não estou a conseguir. Já vou ver. Espera aí só um pouco, já vai. Partilhar. E continuar. Esta foi a última. E então estava eu a dizer que quando fomos lá à casa, este grupinho que podemos ver, mais uma vez as meninas do professor, e eu, quando contei esta história ao professor, emocionada e profundamente agradecida, semi-ajoelhada, como se pode ver aqui, sobre o cadeirão em que o professor estava, que era para ter a certeza que ele estava a seguir o meu pensamento, o meu discurso, no fundo, e ele imediatamente me respondeu, e eu a dizer-lhe que, professor, isto é o seu trabalho, que foi todo o trabalho que o professor iniciou, trabalho para a cidade, e que eu ia fazer os possíveis por ser digna de lhe dar continuidade. E o professor, a ouvir-me atentamente, imediatamente me respondeu: não, filha, agora é que isto está em boas mãos. E este episódio demonstra, de facto, as tais duas palavras que eu disse que ia referir, que são a modéstia e a amizade que ele me tinha e que eu lhe tenho, e termino emocionada mais uma vez esta partilha. Muito obrigada a todos pelo tempo que me dispensaram. Muito obrigada, Helena. Foi muito emotivo, de facto, mas muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Um bocadinho o que nós todos sentíamos dele na associação e no relacionamento connosco com os mais novos. João Gomes da Silva está preparado? Bem-vindo. Olá. Você está um colunável, está sempre agora nos ecrãs e nos Zooms, desde ontem. Não sei se isso é bom, mas pronto. Muito ativo. Ora bem, o João Gomes da Silva é arquiteto paisagista desde 1985, tem exercido a sua prática profissional no ateliê Global, fundado com Inês Norton em 1991. É membro da APAP desde 1985, portanto, logo que se licenciou, pelos vistos, tendo servido como vice-presidente na direção de Gonçalo Ribeiro Teles de 2000 a 2006. Foi assistente também do professor Gonçalo Ribeiro Teles na Universidade de Évora entre 1987 e 1994 e presentemente é professor associado convidado no Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2006 e professor convidado, não sei dizer aí num bom italiano, da Academia de Arquitetura de Mendrisio. Tem a palavra, João.
Bom, não sei se não... Boa tarde a todos, obrigado por este convite. Não sei se não seria preferível começar pelos meus colegas que iam falar hoje, porque eu já falei a semana passada, mas também o que tenho, enfim, a dizer é relativamente breve, não porque não tenha muito que dizer sobre o professor Ribeiro Teles, mas neste caso concreto, no que se refere à associação e, portanto, no fundo, à forma como ele sempre defendeu esta profissão que nos une aqui, defendeu e promoveu, não é? A par de muitas outras pessoas, evidentemente, que sempre serviram de uma maneira mais direta ou indireta esta organização, esta casa em comum que temos relativamente à profissão. Bom, eu penso que já disse bastante a semana passada sobre aquilo que, enfim, pensava sobre ele, ou que sentia sobre ele enquanto pessoa, e hoje queria falar um bocadinho da experiência, ou da minha impressão, sobretudo, passados estes anos todos, 20 anos praticamente, relativamente à questão da associação e à questão da profissão e do modo como Gonçalo Ribeiro Teles foi importante na defesa da profissão a partir desta organização que é a APAP. Há um aspecto, enfim, fundamental que eu penso que devemos a muitas pessoas, mas a ele devemos uma certa estruturação de um quadro legal que, enfim, penso que já foi bastante referido e que nos permite trabalhar profissionalmente de uma forma organizada e sobretudo apoiada na lei, que hoje parece ser bastante mais importante do que a competência que as pessoas têm per si no exercício das profissões. Hoje em dia, digamos, então a nossa área transformou-se muito numa questão que depende de questões jurídicas. E eu penso que, desse ponto de vista, há um quadro legal que devemos, em parte, numa parte significativa, e eu diria que essa é talvez a primeira questão que se hoje conseguimos, digamos, continuar a trabalhar e conseguimos fazê-lo numa certa atitude de resiliência, deve-se em parte à competência de cada um de nós, que cada um de nós tenta pôr no que faz, mas também se deve ao facto de existir um quadro legal que eu penso que hoje não conseguiríamos, digamos, instituir, não digo exatamente nos mesmos termos, mas nos termos que eventualmente hoje o deveríamos fazer. Portanto, hoje parece-me que não temos essa força que vem da sua figura e sobretudo da sua presença na sociedade e da importância que ele ganhou aos olhos da sociedade em geral, não estou a falar apenas deste meio em que estamos, dos profissionais, mas da sociedade em geral, porque ele, de facto, se transformou numa voz que foi ouvida e foi ouvida com respeito. E, portanto, desse ponto de vista, eu penso que essa resiliência que hoje temos que procurar, em parte, temos esse forte apoio que foi, digamos, não só a criação de um conjunto de leis que hoje nos ajudam e apoiam na nossa atuação, mas também numa espécie de respeito e de reconhecimento profissional que eu penso que ele contribuiu com grande importância. De facto, hoje a profissão está muito, digamos, ameaçada, não só porque algumas dessas leis e da forma como a profissão é vista enfim, na organização de uma série de tarefas, desde do planeamento urbanístico até ao próprio licenciamento dos projetos, que é uma parte formal da nossa atividade, mas que é importante. Eu diria que hoje estamos em circunstâncias talvez bastante piores e mais frágeis, diria, do que há uns anos atrás. Talvez o que tínhamos ganho estes anos é que
sendo muito mais, sendo progressivamente mais, fomos realizando também obra, e isso eu diria que é um outro aspecto quer dizer, que cria respeito e reconhecimento na sociedade, e que tem a ver com a nossa capacidade, cada um de nós no seu domínio, no seu campo, na sua expressão, fomos conseguindo realizar obra e fomos de alguma maneira demonstrando a nossa utilidade enquanto profissão. E eu penso que é disso que falamos hoje, relacionado com Gonçalo Ribeiro Teles. Houve uma luta enfim, que penso eu, todos nós, de maneiras diferentes, fomos fazendo, e ele a fez da sua maneira e de uma forma bastante significativa, que é a luta pelo reconhecimento da profissão de um modo mais consistente e estruturado, através da criação da ordem. Essa é uma luta que existe desde que me recordo de fazer parte da associação. Eu fazia parte da associação antes mesmo de ser licenciado, portanto, eu só tive o diploma, só discuti a tese em 87, 2 anos depois de terminar o curso, e já me tinha inscrito na associação, e portanto já em 85, ou eventualmente em 84, me recordo de ouvir falar da questão da importância de se estruturar e de ter um reconhecimento em âmbito de direito público da nossa profissão. Na verdade é uma luta que nós nunca conseguimos vencer. Haverá razões variadíssimas, não é isso que eu quero discutir aqui hoje, mas que, digamos, nos encontramos numa posição de uma relativa fragilidade e que em parte isso tem a ver com uma certa dificuldade que eu penso que cada vez mais sinto, e devia ser ao contrário, em obter um respeito e obter uma capacidade de atuação profissional em muitos contextos, por razões mais formais, não por razões de empenho. Essas penso eu que nunca as reduzi, nem nunca ninguém, digamos, delas desistiu. Eu diria que a questão, uma das lutas principais que eu penso que, pelo menos enquanto estive relacionado com a APAP de uma maneira direta e empenhada, como vice-presidente da direção do professor Gonçalo Ribeiro Teles, a questão da luta pela efetivação, pela concretização da Associação de Direito Público e, portanto, da Ordem, foi uma luta que nunca se conseguiu, mas também nunca se desistiu dela, como penso que atualmente não se desistiu. Eu penso que hoje faltam-nos algumas figuras que publicamente se expressavam como opinião, na opinião pública, e de modo a influenciá-la. Penso que pessoas como o professor Ribeiro Teles, pessoas como enfim, o Fernando Pessoa continua na sua atividade, de vez em quando escreve e de vez em quando influencia. Alguns de nós, de vez em quando, fazem e contribuem para a opinião pública, vários colegas nossos, de várias gerações inclusivamente, mas eu diria que o tempo em que estas figuras maiores eram capazes de influenciar, mas influenciar de um modo profundo a política, no sentido lato do termo, a política que em Portugal se faz relativa à paisagem, relativa ao ambiente e relativa aos problemas das cidades. Eu diria que essas grandes figuras como Ribeiro Teles é um exemplo. Talvez hoje não tenham a mesma presença e a mesma capacidade de influenciar publicamente. Não digo isto enfim, com mágoa, digo sobretudo com o sentido de que provavelmente mais teremos que fazer, cada um de nós, cada um de sua forma, para mantermos viva esta afirmação profissional que nos une aqui na APAP, e que eu penso que muito beneficiaram de muitas pessoas, mas de Gonçalo Ribeiro Teles certamente que muito beneficiou pelas várias razões que procuro referir. Bom, da experiência de trabalhar com ele como seu colaborador, como vice-presidente, que supostamente deveria ter uma atividade mais executiva, enquanto a figura do presidente deveria ter uma posição mais institucional, mais de representação e mais de alguma maneira de direção e de condução das coisas.
Eu diria que isso foi sempre uma atividade um bocadinho frustrante para mim, porque tudo o que eu tentei, tudo o que se tentava, digamos, a seguir preparar a partir das suas ideias, ele antecipava e, portanto, trocava-nos um bocado as voltas. Eu sempre senti um pouco essa dificuldade, tanto como assistente como depois como trabalhando com ele na associação, porque de facto a sua energia impelia, digamos, a promoção e a realização de determinadas atividades, determinadas ações mais políticas no âmbito da associação, porque ele de facto levava as coisas para a frente com ele próprio, como uma grande energia, uma grande vaga, e evidentemente pelo seu prestígio, pela sua posição na sociedade, conseguia, felizmente, influenciar muitos dos temas que nos envolvemos. Para mim, só posso dizer que foi uma experiência nesse domínio muito grata, muito aprendi sobre o modo de olhar e de fazer política. Eu não a faço de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta todos nós o fazemos, e eu diria que com ele muito aprendi sobre, digamos, o ser capaz de lidar, enfim, nos conflitos de uma maneira elegante, de uma maneira direta e de uma maneira perspicaz, obviamente não tendo metade nem um décimo da sua perspicácia e capacidade de ação política, como todos nós sabemos. Bom, era um pouco este o testemunho que eu gostava de fazer, um pouco breve, mas é um testemunho que eu gostava de deixar a todos os colegas que estão aqui presentes. Muito obrigado. Margarida tem que ligar o microfone. Obrigada, João. Foi de facto aí um contributo, espero que seja diversificado, que agora os outros falem de outras coisas, mas este seu foi importante, o trabalharmos hoje num quadro legal que em muito se deve ao professor e que é estranhíssimo para os estrangeiros, quando perguntam, mas vocês são reconhecidos? Legalmente não somos, mas estamos na legislação, que são os arquitetos paisagistas que fazem uma série de tarefas e que participam nos planos de pormenor, que é obrigatório ter um arquiteto paisagista, etc. Temos standards, agora perguntaram a nível europeu se em cada país há standards, temos normas, de facto nós temos, só não somos reconhecidos legalmente no sentido de que não temos a proteção do título. A ordem, ainda fui 2 vezes com o professor à Assembleia da República, e era impressionante, primeiro, que ele era reconhecido e que vinham vê-lo, e vinham à sala de reuniões para o cumprimentar, e depois começava-se a exasperar, porque a pergunta era sempre a mesma, o que é que nos distingue dos arquitetos, e lá tínhamos que explicar o que é que nos distingue, o que é que não estávamos na ordem dos arquitetos, etc. Mas o professor sempre disponível, como você diz, e sempre com entusiasmo. Você não ouviu João Gomes da Silva, mas eu estou a seguir a ordem que me foi dada das pessoas, por isso é que você foi o segundo. Vamos seguir com o João Nunes, que se formou pelo Instituto Superior de Agronomia em 1985 e pela ETSAB de Barcelona em 1997. Também é membro da APAP desde 1985 e fundou o Ateliê ProAP em 1989. Paralelamente à atividade profissional, manteve sempre a atividade didática, no ISA, como assistente, e em universidades internacionais, como visiting professor, em Harvard, Versailles, estou só a dizer algumas, Zurique, Pamplona, Leuven, etc. Desde 2014 é professor catedrático na Academia de Arquitetura de Mendrisio e cofundador em 2020 do Instituto de Estudo de Urbanística e Paisagem. Vamos então agora ouvir João Nunes sobre o professor e a associação. Boa tarde. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado por este convite que, de alguma forma, quebra este longo silêncio na nossa relação entre a associação e a minha figura de associado, e que prezo muito que tenha acontecido e que muito agradeço, porque creio que poderei dar um contributo maior do que o que tenho dado, se essa oportunidade for de facto criada.
Em segundo lugar, muito obrigado também pela oportunidade de falar do professor Ribeiro Teles, que é uma figura que me inspirou, de resto, em relação à própria escolha da profissão que tenho. E obrigado porque na genealogia da construção da nossa profissão tenho sempre sido ligado à figura de um grande mestre, que é o professor Sousa da Câmara, pelo facto, quanto mais não fosse, de o ter tido como professor em quase todas as disciplinas no ISA durante quase todos os anos do meu curso. Mas o que é engraçado é que eu, de facto, escolhi a profissão de arquitetura paisagista porque conheci o professor quando eu era muito novo, quando era um rapazinho, quando tinha talvez 13 anos, porque era amigo do filho de um desenhador projetista para os mais novos que nos acompanham, era a versão humana do AutoCAD, portanto era uma pessoa que desenhava os projetos. E que trabalhava com o professor e que me levou um dia ao professor a propósito de uma conversa que tínhamos tido, ele tinha muita paciência, a propósito da Gulbenkian. Então ele levou-me a conhecer o professor e a ver os desenhos da Gulbenkian. Isto terá sido em 73, talvez, 73, 74, portanto a Gulbenkian era ainda relativamente recente, os desenhos ainda estavam relativamente frescos, e eu fiquei de tal maneira fascinado com aquilo tudo que tomei imediatamente a decisão de não necessariamente querer ser arquiteto paisagista, mas de querer ser como o professor Ribeiro Teles, basicamente. Portanto, de traçar a profissão de uma maneira absolutamente concreta. E sobretudo por uma coisa que ele me disse. Ele perguntou-me, filho, mas tu gostas de desenhar? Eu disse, eu gosto muito de desenhar, é a coisa que eu gosto mais de fazer, é desenhar. Então tens que ser arquiteto paisagista. E curiosamente, eu recordei esse episódio depois, quando estava com ele, muitos anos depois, voltei a frequentar o ateliê dele, aí já como estudante do ISA, a Carme Castelo Branco, filha do Albano Castelo Branco, era minha colega e minha amiga, e levava-me com alguma frequência ao ateliê, onde o professor Ribeiro Teles também estava, e conversámos, eu relembrei esse episódio, e ele voltou-me a perguntar, e então ainda gostas de desenhar? Eu disse, eu ainda gosto muito de desenhar. Ele disse, ainda bem. Se te disserem que para ser arquiteto paisagista não é preciso gostar de desenhar, não acredites. Isso é o que se diz às pessoas que não sabem desenhar. E ele tinha sempre este género de humor relativamente irónico e relativamente capaz de cavalgar estas contradições e conduzia sempre estas graças com muita elegância e com muita precisão. E de facto, nessa altura, voltei a conhecê-lo, digamos assim, já noutra circunstância completamente diferente, e só consegui reafirmar, com muito gosto, a bondade da decisão que tinha tomado. De facto, era aquilo que eu queria fazer e até agora ainda não me arrependi em nenhum momento. Eu creio que nós, coletivamente, devemos ao professor o reconhecimento popular, digamos assim, da profissão. A profissão, se é reconhecida e se tem alguma capacidade de corresponder a alguma coisa no imaginário das pessoas, é graças à sua figura, graças ao seu discurso, graças ao seu esforço e graças ao seu trabalho. E creio que é essa inscrição no imaginário da nossa comunidade que nós temos que honrar e que temos que saber celebrar e que temos, sobretudo, que tomar como modelo em relação a tudo o que nós fazemos. E creio que tudo o que nós fazemos não chega para conseguir celebrá-lo. Não chega objetivamente porque o que ele fez foi muito, e não chega porque, de facto, creio que o estado de inscrição nesse imaginário da nossa profissão
decaiu muitíssimo. E decaiu, creio eu, de uma maneira de que só podemos nós ser culpados, por falta de energia, por falta de persistência, por falta de talento, por falta de capacidade de tecer as relações que ele tinha tanta facilidade em tecer, mas de facto creio que isso nos obriga a pensar o porquê, não é? Nos obriga a pensar porquê. E que nos obriga a questionar o que é que nós podemos fazer de melhor e de mais para que essa celebração não fique por tão pouco. Creio que a responsabilidade de conseguir honrar o que ele fez é uma responsabilidade muito grande, que encerra enormes dificuldades, mas que tem que ser tomada como o ponto de partida para as nossas posições coletivas enquanto associação e para o ponto de partida das nossas atitudes profissionais e pessoais, porque de facto uma das coisas que eu reconheço e que eu consegui depois voltar a confirmar nos momentos em que estive com ele, em que fui tesoureiro da associação, e fui tesoureiro, eu não percebo nada de tesouraria, e foi a primeira coisa que eu lhe disse. Disse-lhe, eu estou aqui muito aflito, porque de facto eu de tesouraria não percebo nada. Ele disse, de tesouraria ninguém percebe nada, filho. Mas não te preocupes, porque isto aqui, os cargos são uma formalidade. Nós fazemos tudo uns aos outros e resolvemos os problemas todos uns aos outros. E havia problemas para resolver. O anterior tesoureiro tinha sido o Luís Cabral, portanto, para quem o conhece, faz uma ideia de como é que estava a tesouraria. E então era preciso reconstruir ali qualquer coisa, e aquilo estava bastante embrulhado. Mas tudo isto era sempre visto pelo professor como motivo para uma graça, motivo para uma butade irónica, para qualquer coisa que puxava sempre qualquer comentário mais negativo para cima e que invertia a energia e que transformava tudo em qualquer coisa de positivo. Isto era um talento que ele tinha e que de facto levava para toda a parte. Aquilo que eu creio que ele mencionou foi de facto que não há nenhuma distinção entre ser arquiteto paisagista é uma maneira de estar vivo. É uma maneira de pensar, é uma maneira de viver, é uma maneira de desenhar, é uma maneira de estar na política, é uma maneira de estar com as outras pessoas. E eu creio que esta é a grande lição. Ele era arquiteto paisagista em todos os segundos da sua vida. E em todos os momentos da sua vida, nos mais importantes, nos mais insignificantes, não havia qualquer diferença entre o seu comportamento pessoal e o seu comportamento profissional. Eram uma e uma só coisa. E isto vivia-se na associação em relação às conversas e às discussões e às tomadas de posição. Vivia-se quando nos encontrávamos na rua, íamos tomar um café e ele era abordado, e era constantemente abordado. Quem conviveu com ele lembra-se de certo disso. Andar com ele na rua se tínhamos pressa era um desastre, mas se não tínhamos pressa era uma maravilha, porque as pessoas o abordavam constantemente. As pessoas abordavam-no constantemente com simpatia. Ele dava troco, nunca recusava 2 dedos de conversa a quem quer que fosse. Portanto, as pessoas mais humildes, mais modestas que aparecessem e que metessem conversa com ele tinham conversa de troco, e a coisa até se podia prolongar, e em qualquer momento aquilo que ele fazia era qualquer coisa, qualquer volta em que tentava transmitir uma mensagem que era profundamente imbuída do espírito da arquitetura paisagista. E todas as suas comunicações, desde a mais humilde conversa que ele tinha ao balcão de um café, onde era abordado por uma piada qualquer por um senhor que estava ao lado, até aos discursos políticos que fez, é um discurso de arquitetura paisagista. Era um discurso didático de arquitetura paisagista,
E de facto, creio que com isso ele nos ensinou que a associação é apenas a expressão formal dessa maneira de viver, dessa maneira de estar vivo, dessa maneira de poder tocar os outros, de poder influenciar os outros, através de tudo o que nós fazemos, através do que projetamos, através do que dizemos, através das aulas que damos, através das conversas que temos, através dos artigos que escrevemos. Tudo toca as mesmas coisas e tudo insiste nas mesmas coisas, porque realmente a nossa profissão é uma profissão de inconformistas, é uma profissão de lutadores, é uma profissão difícil, porque não navega nas correntes das tendências, navega contra tendências, tem que se opor, tem que criar resistências, tem que criar obstáculos para conseguir seguir a sua ética e impor a sua ética, que é fundamental na essência da própria profissão. E eu creio que o ensinamento da maneira como essa luta pode ser levada a cabo com profunda alegria e com um grande gosto é o grande ensinamento que eu consegui tirar do convívio com ele. Essa capacidade de ser universalmente arquiteto paisagista e de conseguir fazer com que essa ideia e as ideias que constroem a ética dessa profissão sejam de facto cada momento e cada segundo das nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Foi também muito sentido e profundo, foi bom, muito bom. Vamos passar ao Zé Filipe Gameiro Fernandes, que se licenciou em Arquitetura Paisagista pela Universidade de Évora e que iniciou sua atividade na Biodesign e em empresas de construção de espaços verdes. Foi o responsável pelo Departamento de Espaços Verdes da Expo 98, uma grande obra. Atualmente, e hoje, está no Ghana e é responsável pelo desenvolvimento de projetos de infraestruturas em África. Também fez parte dos órgãos da associação, partilhou com o professor Ribeiro Teles estivemos a ver, ao mesmo tempo que o João Gomes da Silva, 2000 a 2006, e vamos ouvir então o Zé Filipe Gameiro Fernandes. Ora, muito obrigado. Para mim estou muito contente por me terem convidado para participar. É verdade que eu tenho estado ausente de ligação a Portugal, por um lado, e à profissão, por outro, e à associação também, é verdade. A vida de imigrante tem estas coisas e, portanto, nós muitas vezes ainda tentei manter alguns elos de ligação, mas não foi fácil. E, portanto, estou muito contente hoje de poder participar e rever bons amigos que consigo ver alguns pelas imagens e alguns pelos nomes que estão aqui e, portanto, fico muito contente. Como é óbvio, o assunto que nos traz aqui é também para mim um motivo de satisfação, por um lado, porque estamos a homenagear quem estamos a homenagear, e tive, como é óbvio, tive uma ligação a ele também. Relativamente à Associação dos Arquitetos Paisagistas, a Helena já teceu um bocadinho aquilo que foi a nossa experiência com ele, e o João também, ambos os Joões. Interessante aqui é, de facto, não havia rótulos, e o não haver rótulos era fundamental pelo professor em tudo. E o João acabou de dizer que aquilo que ele fazia na vida profissional era igual à pessoal, e de facto isso era nós experimentámos isso com ele. E, portanto, aquilo que era interessante na associação era sempre a disposição e a predisposição dele de estar presente e de poder participar naquilo que era a causa da associação. Portanto, testemunhei isso, foi bom. Tive o prazer, em termos depois profissionais, de trabalhar com ele. O João disse uma coisa interessante, que foi ele terá sido uma das causas porque ele foi arquiteto paisagista.
engraçado, ele foi a causa por eu ser arquiteto paisagista, porque precisamente fui influenciado por um famoso desenhador que ele tinha, que é membro da minha família e, portanto, influenciou-me a seguir esta profissão. Por um lado. Por outro lado, uma das experiências que eu tive com ele, enquanto, como foi referido pela Margarida, enquanto estava a construir jardins, a executar projetos de outros, tive o prazer de ter que executar um projeto simples do professor Ribeiro Teles, e como qualquer empresa faz a sua cotação para o projeto e depois pede o projeto para executar. Tinha a ver com a pousada do Alvito, e portanto eu fui ao cliente, que eram as pousadas de Portugal, e pedi o projeto, e eles disseram: olha, o projeto está com o professor Ribeiro Teles, tenho que o ir pedir. Achei aquilo um bocadinho estranho, mas era normal, e eu fui ter com o professor e disse: professor, dê-me o projeto porque eu tenho que executar a obra. Ele disse: ao fim, não há projeto nenhum. Aquilo basicamente é para fazeres aqui umas coisas, olha, vamos fazer assim, vamos lá, vejo-me buscar, eu vou contigo lá e nós fazemos o projeto lá na hora. O que é que tu achas? Eu disse: professor, para mim parece-me bem, eu tenho um orçamento, mas parece-me bem, vamos lá. E o projeto foi feito no local. Qual jardineiro? Assim mesmo. Olha, aqui vais pôr isto, aqui vamos pôr assim, aqui fazemos isto, o que é que tu achas? Aqui à volta da piscina fazemos assim, depois fazes aquilo. E tivemos um dia inteiro no jardim a dizer como é que ia ser feito e o que é que ia ser feito. Executei a obra e depois chamei-o para ir ver a obra, e ele ficou muito contente com aquilo que tinha sido o resultado, e ficou contente por ter sido, não ter sido uma empresa qualquer a fazer e fez tudo como eles queriam, mas sim como ele quis, e aquilo que ele transmitiu que era a ideia dele para o jardim. E, portanto, foi extremamente enriquecedor para mim poder ter executado uma obra em que ele praticamente não havia projeto. E mais uma vez, todas as palavras que foram ditas hoje sobre ele encaixam nisto completamente. Não há rótulos, não interessa o que é, interessa o que vamos fazer, e depois sempre com a flexibilidade de alguém humilde que dizia sempre: olha, isto não resulta, mas se não resulta vamos mudar para isto e fazemos assim em vez de fazermos de outra maneira. A mesma experiência, um pouco mais difícil, mas mais elaborada, foi na Expo 98, como é óbvio, em que ele também teve uma zona em que ele teve que fazer o projeto, e aí também foi muito vivido por ele, sempre com ideias que eram muito desafiantes, desde o momento em que nós determinámos que queríamos usar. Ele pediu-nos algumas plantas que eram muito difíceis de arranjar, e eu, por causa dele, tive que ir para a África do Sul buscar plantas, porque ele pediu-me determinadas plantas para a África do Sul, da África do Sul, que só se arranjavam lá, e estão lá hoje em dia ainda na Expo e no Parque das Nações. Mas é interessante porque ele também desenvolveu o projeto muito à base do dia-a-dia e das coisas como podiam ser feitas. É óbvio que isto, muitas vezes, do ponto de vista de gestão, não é fácil, mas foi, como é óbvio, uma experiência super enriquecedora, e traduz tudo aquilo que foi dito hoje sobre ele. Era sempre, a Helena fez-me lembrar quando ele dizia: então, novidades. Ele perguntava-me as novidades também. Neste caso eram as novidades da Expo, eram as novidades do que estávamos a fazer, de tudo aquilo que foi o meu envolvimento na minha profissão em Lisboa, em Portugal, em tudo o que foi feito. E ele estava sempre a perguntar as novidades, e de facto ser o último a falar tem este defeito, tem este problema: todos já disseram tudo sobre ele, e portanto é sempre mais difícil falar na generalidade e tentar buscar assuntos que vivi com ele e que acho que é interessante partilhar com vocês aqui hoje, e ele é aquilo tudo que foi dito, de facto. Pouco mais tenho para dizer. Muito obrigada, Zé Filipe. Acho que do que eu tirei assim do mais comum a todos e essencial era, de facto, quer nas reuniões, quer nos eventos da APAP, ele estar ao nosso nível, pôr-se ao nosso nível,
pronto, como se fosse igual, mas depois era sempre muito pedagógico. Fazia sempre, não com nada com ar de aula, mas aprendíamos sempre com ele, mas sobretudo eu estou como o João Nunes, o que eu mais gostei dele, a nossa profissão obviamente que é de luta. Lembro-me de ter ido à Serra da Estrela com os alunos da Universidade de Évora, que foi connosco uma assistente, que era a Teresa Pinto Correia. E a nossa antiga aluna, a Maria da Paz, lá na Serra, começou a contar as lutas que tinha. E a Teresa virou-se para mim com ar um bocado enjoado e disse: mas vocês estão sempre em luta. E depois, de facto, como diz o João, nós estamos um bocadinho contra a corrente, mas o professor, isso é que foi bom com ele, fazia-o com alegria. Ele, de facto, era um entusiasta. E a família queixava-se, entre aspas, queixava-se disso. Não, é que ele está sempre entusiasmado. Mesmo com revés, com dolidão na cabeça, ele está sempre entusiasmado e viveu com muita alegria. No fim, naquelas visitas que a Helena também falou, fez-nos um bocadinho pena, que ele dizia-nos imenso: a Câmara não me pede nada, a Câmara agora não me tem pedido nada. Com 90 anos, coitadinha, para dizer, agora a Câmara não me pede nada. E nós, Sr. Arquiteto, a Câmara não está a fazer nada, dizíamos nós. A Câmara não está a fazer quase nada, não tem projetos novos e tal, mas ele queria, pronto, intervir até ao fim. Agora, abrimos o palco a quem queira fazer perguntas. É assim, Helena e Maria. Sim, eu julgo que sim. Nós também abrimos a perguntas no Facebook. Se entrarem algumas, vamos colocar no bate-papo. Assim que convido a todos os que estão aqui, tanto no Zoom como que nos estão a ver em direto no Facebook, para partilharem perguntas ou comentários. E alguém quer intervir agora? Ainda temos um bocadinho de tempo. Dos 23 que aqui estamos, se alguém quiser falar sobre isto, sobre a PAP e o professor. Bem, olá, boa tarde. Estou sem imagem, quero dar um abraço a todos. Estou só por tentar partir o gelo, já que ninguém diz nada. Com especial ao Zé Filipe, tenho visto todos, mas que não vejo há muito mais anos que todos os outros, não é? Está mais longe, todos os outros estão mais perto. Alguns tenho visto mais ou menos regularmente. Queria corroborar todas essas afirmações que foram feitas e especialmente a questão do entusiasmo, da alegria e de alguma fofoca. Sempre gostava imenso das novidades da fofoca. Eu, quando fui estagiar para o ateliê dele, foi na altura da transição da AD para ele ter sido candidato a ser deputado do Partido Socialista. Havia grandes reuniões do PPM na minha sala, que não conseguia trabalhar. O Barilar Ruas, o Luís Coimbra, o Ponce Dentinho, todos aos saltos, brigavam imenso uns com os outros. E eu, no meio daquilo de trabalhar, eu e o Sr. Garcia. O Sr. Garcia era um desenhador antigo do professor Ribertelos, que estava com uma grande fleuma no meio daquilo tudo. Eles empurravam e eu sou engenheiro, só acabar aquilo de desenho. E era só queria transmitir este caos organizado e fantástico que se passava naquela altura de transição política e que eu comecei a estagiar, e o Sr. Garcia, que tinha vindo com o professor da Câmara de Lisboa quando tinham saído por causa da questão do metropolitano e daquelas coisas todas dos anos 60. Era só isto e um abraço a todos. Margarida e ao João, Zé Filipe, a todos os outros, a Helena. Grande abraço, Carlos. Obrigada, Carlos. Sempre presente, você também. É bom. Faço um pouco. Mais alguém? Estou-me só a lembrar de uma história, de uma das eleições, em que, claro que a Helena e a Fátima Leitão não podiam deixar de ir jantar, tínhamos que ir jantar sempre, e lá foi o grupo todo, e o Zé Veludo era pela primeira vez da direção da APAP. E ao jantar, já estávamos a ver que aquilo ia durar, começámos a perguntar, já sabíamos onde é que morávamos, uns e outros, faltávamos o Zé Veludo, que era para ver quem levava ao professor. E perguntámos: Zé, você vive onde? Eu vivo ali, ao pé da rua de São José. E nós: ótimo, é ele que vai levar o professor sempre a seguir às reuniões, porque vive ali ao pé. E o professor perguntou: mas ali ao pé da rua de São José é onde? E quando o Zé Veludo explica onde é que vivia, o professor diz assim: mas isso é uma vacaria.
grande ofensa, que para quem conhece o Zé Veludo, grande ofensa o Zé Veludo. Já não levo o gajo, coisa nenhuma, não levo nada ao gajo agora. Então o professor explicou, mais uma das histórias dele, interessantíssimas de Lisboa. O Zé Veludo vivia, de facto, numa antiga leitaria. As leitarias de Lisboa, que depois se transformaram em pastelaria, tinham nomes, como era aqui a da Estrela, por exemplo, era Normanda. Portanto, era tudo nomes ligados. De facto, era leitaria e manteigaria para a frente e atrás tinha uma vaca. Portanto, a vaca vivia em Lisboa. E, de facto, a casa do Zé Veludo era uma antiga leitaria. Ó Zé, pronto, você vive numa leitaria, deixe lá o professor, vive na leitaria. Mas a ofensa dele, eu, numa vacaria, já não levo o gajo a lado nenhum. Portanto, o professor estava sempre, mas com piadinha também, como vocês dizem, sempre a puxar pela piada, todo crítico, mas culto, é culto, sempre a ensinar-nos coisas. E sabem a história que os arquitetos mais gostam, arquitetos. Portanto, o professor é membro honorário da Ordem dos Arquitetos e contei ao Luís Rebelo de Andrade, agora nas obras da Igreja de São José dos Carpinteiros, e eles adoraram. Foi o professor, num exame, o último exame de um aluno em Évora, e nós à cotovelada ao professor, é o último exame dele. E o professor irritou-se e disse assim, olha, eu dou-lhe um 10 se você me prometer que nunca fará projeto na vida. Portanto, o aluno ficou abismado a olhar para ele, teve 10, e depois não seguimos se ele fez projeto ou não. Mas o professor, de facto, pronto, você é a única disciplina que lhe falta, fica licenciado, mas por favor não faça projeto na vida, vá para outra área qualquer. É mesmo do professor também. Eu gostava de partilhar aqui uma história que passei com a Helena e com ele, que eu acho que é muito interessante, pouca gente conhece, se calhar. Nós éramos estudantes. Vê lá o que é que vais dizer. Não. Éramos estudantes da disciplina de Arquitetura Paisagista 4, penso eu, Helena, quando tivemos que fazer um trabalho, aquele trabalho que fizemos em Setúbal, lembras-te, na Rábida. E a disciplina era um trabalho que se tinha que fazer e nós discutimos internamente entre nós e houve a possibilidade de se participar no concurso público. Isto é, não tinha nada a ver com a disciplina, diretamente com algo que vinha da disciplina, mas era um concurso público para o Convento de São Paulo, julgo eu, correto? Então eu, a Helena, a Cristina, já não me lembro quem é que era mais, não, éramos só os três, não era? Já não me lembro. Decidimos e pedimos para fazer o concurso porque caía no tempo dos 6 meses da cadeira, dos 4, 5 meses da cadeira. Já não me lembro quem era o nosso professor na altura da cadeira, disse, não, isso não me parece muito boa ideia, mas nós fomos falar com o professor Ribeiro Teles e ele só disse assim, excelente ideia, força, lembras-te, Helena? Vão fazer isso, que isso é uma experiência que vocês não têm em lado nenhum a não ser cá fora. Portanto, façam o concurso. E eu lembro-me como hoje, o que nos custou fazer o concurso, o quanto aprendemos para fazer um concurso quando éramos uns miúdos da universidade. E ele foi um entusiasta e deu-nos o apoio a dizer façam o concurso, e isto era completamente fora daquilo que eram as normas da universidade, se é que se pode dizer assim, e ele foi muito, muito entusiasta nisso, e então estava-me a lembrar desta história, Helena, mais uma vez, tudo fora do baralho, e ele aceitou perfeitamente e inclusivamente até nos apoiou bastante. Muito bem, mais alguém? Eu só descobri uma coisa, não descobri este ano, mas confirmei este ano. O professor, como todos nós sabemos, não falava mais língua nenhuma além de português, arranhava vagamente, ele dizia que arranhava galego, que a família tinha raízes galegas, mas não falava de facto língua nenhuma. E o que eu fico impressionado é como é que ele é conhecido lá fora, como é que ele é, na Europa, sobretudo só, mas como é que ele é conhecido, e uma das coisas que ele dizia, de facto, nós conseguimos transmitir pelo desenho. E é aquilo que o João estava a dizer, o João Nunes, é muito importante. E ele é de facto reconhecido. Agora, o ano passado, quando o professor morreu, pediram-nos para ir depois à Papa Maria e fizeram uma notícia para o boletim da Federação Europeia e elas pediram-me na reunião, fala lá um bocado sobre a vida dele,
portanto conheciam mesmo e têm interesse, o que é de facto espantoso, porque o professor Caldeira Cabral viajava, participava, comunicava imenso. E o professor aqui no cantinho dele, uma vez já antes do 25 de Abril, assim em grandes perseguições políticas, disse-me de uma vez, eu se algum dia tiver que emigrar, vou para Marrocos, para estar aqui ao pé, para estar aqui muito perto, não vou mais longe que Marrocos. E nós a imaginá-lo em Marrocos. Enfim. Pronto, se não há mais intervenções... Eu iria só partilhar, se puder ser, uma mensagem que deixou o João Sergeiro, o presidente atual da APAP, diz um enorme abraço a todos os participantes neste encontro memorável, onde a figura do professor, a obra, a pessoa e a sua relação com a APAP está mais próxima de todos. Ficámos todos enriquecidos e com emoção de relatos tão chegados. Venho de Coimbra, onde fui buscar um familiar, não poderei estar presente neste encontro, em nome da direção da APAP, uma saudação forte, hoje onde todos estamos mais unidos. João Sergeiro, pronto, só queria partilhar isso. E agradecer a todos à Margarida por ter aceito moderar este evento e a todos os participantes também a vossa intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, boa tarde. Foi bom. Muito boa sorte, Zé Filipe. Boa sorte. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, José Filipe. Beijinhos.